Deixe gripe, bora pra aula, porque hoje, tá, eu tenho um convite pra você ir do outro lado. Eu quero saber se você vai conseguir responder as perguntas, ou melhor, classificar aí os sujeitos, tá? Essa voz aqui tá meio esquisita porque eu estou gripado, então hidratem-se, mas hidratem-se fazendo exercício junto comigo, tá? Eu tô aqui na força, agarrado aqui na força por vocês, então a pergunta é, você consegue classificar o sujeito dessas frases aqui? Então, bora lá! Mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Prof. Gui Furtado, muito obrigado pela sua companhia. E nesse quadro, Analise-me, tá? É um quadro aí baseado não, né? A gente fala de função sintática, então se você tem dúvida ou muita dificuldade em análise sintática, esse é o quadro pra você, tá? Então hoje eu quero saber, a gente já tem mais de 60 frases pra você aprender a análise sintática. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês a playlist completa. E hoje é uma revisão de sujeito. Bora saber então se você consegue classificar todos os sujeitos aqui que vão apresentar aqui, vão aparecer na verdade aqui pra vocês, tá? Uma outra coisa é que assim, cuidado com algumas pegadinhas, porque eu coloquei pegadinha porque a vida não é tão simples, não é mesmo? Então bora pro quadro. Bom, olha só, galera, são 6 frases, tá? Muito cuidado, muita atenção, porque, ó, vou falar uma coisa, as 3 últimas ali, olha, todo concurso adora esse tipo de frase, tá? Mas bora começar aqui devagar, relembrando conceitos e lembrando aqui, se você não conseguir fazer alguma ou ficar com muita dúvida, o que você vai fazer? Você vai assistir a playlist completa, mais de 60 frases, não tem como você não aprender, tá? Então bora lá com a frase de número 1. Mais uma vez, uma água, só um minuto. Nossa, quando eu for revisar esse vídeo aqui, eu vou falar que voz é essa, mas é isso aí, bora estudar. Frase de número 1, choveu muito no domingo, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente está trabalhando também a análise sintática ali, né, é perceber o verbo. Então a gente vai caçar o verbo e através do verbo entender alguns conceitos, tá? Você já sabe, você que segue aqui, vou até grifar aqui logo pra vocês, vocês já sabem aqui no meu canal que eu tenho uma tática pra fazer análise sintática pra não errar, tá? Mas hoje a gente vai pensar basicamente aí no sujeito para que a gente possa entender toda a estrutura sintática e achar aí o sujeito, olhar o verbo e achar o sujeito aí, tá? A gente tem aqui um verbo choveu, tá? Sempre que a gente fala do verbo chover, ou melhor, dos verbos aí que indicam fenômeno da natureza, a gente pensando nisso, a gente tem alguém que pratica aquela ação, tem alguém que pratica aquele ato de especificamente fazer chover? Não tem. Então, se a gente não tem essa característica, essa especificidade de alguém fazendo aquela ação, eu vou dizer que o verbo chover é um verbo, vou até diminuir aqui para vocês, eu vou dizer que o verbo chover é um verbo impessoal, tá? E o que é o verbo impessoal? É aquele verbo que não tem sujeito. Então, se você sabe que verbos que indicam fenômeno da natureza não possuem sujeito, o que acontece? Essa oração, especificamente, é uma oração sem sujeito, né? O sujeito inexistente. Fazendo toda a análise sintática aqui, a gente tem muito que é o adjunto adverbial, tá? De intensidade. E a gente também tem outro adjunto adverbial no domingo aqui, que é aí de quando que choveu, no domingo. Seria um adjunto adverbial de tempo. Então a primeira dica que eu quero passar para vocês é que verbos impessoais, como por exemplo, aqueles que indicam aí fenômeno da natureza, aí não vai ter sujeito, tá? É claro que se eu tivesse uma frase assim, ó, choveram pétalas no domingo, uma frase poética. Aqui no caso não é uma chuva não. Chuva de pétalas, né? Choveram pétalas. Então aqui, tá? Eu teria o sujeito pétalas, porque chuva é só a chuva mesmo. Deu pra entender? Então assim, chuva, no sentido figurado, aí vai ter sujeito, beleza? Agora, no sentido denotativo, que é o da frase número 1 aqui, a gente não vai ter sujeito. Você acertou essa? Pegou as dicas? Então bora pra frase de número 2. Aproveita, já vai se inscrevendo no canal e apoie todo professor que produza conteúdos na internet aqui pra vocês, tá? Eu sou um deles, tô até resfriado, mas tô aqui porque é importante e eu conto com essa minha comunidade.
Então eu faço isso por vocês. Então aproveita, se inscreva no canal e indique também para outras pessoas que precisam aí estudar a língua portuguesa, fechado? Então agora, se você já se inscreveu, já curtiu, fez tudo o que tinha que fazer, e eu agradeço muito, eu pergunto, qual é o sujeito da frase de número 2, tá? Desviaram aí muitos recursos para a pavimentação das estradas, tá? Olha só que interessante, galera. Quando a gente está olhando aqui, ó, desviaram muitos recursos para a pavimentação da estrada. Eu vou pegar aqui, ó, para a pavimentação das estradas. Eu já vou separar esse termo, tá? Porque esse termo aqui vai ser um adjunto adverbial, tá? Um adjunto adverbial de finalidade, né? Eles desviaram ali recursos com o intuito, com a finalidade de pavimentar aí as estradas. Então, olha quanta coisa eu já tirei. Aí, eu tenho uma outra situação que seria ali, talvez, perceber esse verbo, né? Quando ele fala assim, ó, desviaram, eu vou pegar aqui, vou aumentar para vocês. Quando ele fala aqui, ó, desviaram, ele não tem aqui, basicamente, o intuito de mostrar quem foi que desviou. Ele diz assim, ó, desviaram, é como fofoca, me contaram, quem contaram? Eles. Então, o que a gente pode entender que aqui eu teria o eles, né? É alguém, ó, eu não quero especificar quem é que desviou, tá? Então, se eu tiver, olha que interessante, se eu tiver aí verbos na terceira pessoa do plural, tá? Eles desviaram, tá? Esse eles está subentendido por conta, né, aqui do verbo, né? Eles desviaram. Se está subentendido, o nosso sujeito aí vai ser o famoso sujeito indeterminado, tá? Lembrando, gente, que o sujeito indeterminado são verbos aí na terceira pessoa, tá? Do plural, e eu não tenho nenhum referente de quem praticou aquela ação. Ou então, aquele outro caso de sujeito indeterminado que você já sabe, que é quando eu tenho a partícula C, todo concurso adora, partícula C, tá? Mais verbos intransitivos, tá? Verbos aí também de ligação, tá? A gente já sabe disso, a gente já viu aqui no canal exemplos do sujeito indeterminado com a partícula C. E a partícula C, você sabe, vai ser o que, gente? Índice de indeterminação do sujeito, tá? Tá com dúvida no que eu falei? Eu vou deixar também aqui para vocês na descrição um vídeo sobre essa matéria, tá? Bom, conseguiu acertar? Temos aqui sujeito, tá? O primeiro foi o sujeito aí inexistente, oração sem sujeito, sujeito indeterminado, e a frase de número 3, faz muito frio aí em Petrópolis, tá? Bora começar então separando os adjuntos adverbiais aqui, ó, em Petrópolis, adjunto adverbial de lugar, né? Eu já tiro muita coisa aí dessa oração. Aí eu tenho aqui muito também vai ser o nosso adjunto adverbial aqui, né? Muito, tá tudo bem. Agora eu tenho que observar ali o verbo, tá? Quando eu falo assim, ó, faz muito frio, vou grifar aqui para vocês, faz muito frio, esse fazer também aí é um verbo impessoal. Responde aí se você já sabe o que é verbo impessoal. Verbo impessoal, aquele verbo ali que não apresenta sujeito. Muito bem. Então, por que esse verbo aqui não apresenta sujeito? Porque ele está indicando ali, digamos, uma temperatura, tá? Indicando ali, ó, faz frio. Então tem relação com temperatura. Ó, que lindo, que maravilhoso. Então, se eu tenho um verbo que indique uma temperatura, no caso, verbo fazer, então esse verbo também vai ser aí impessoal, tá? Então aqui, se eu tenho um verbo impessoal, eu tenho uma oração sem sujeito. Então, só nesse vídeo já temos aí 2 casos de verbos impessoais em que teremos orações sem sujeito. Primeiro que a gente viu ali o verbo indicando um fenômeno da natureza, tudo bem? E depois vamos ter aqui esse verbo fazer indicando aí temperatura, para facilitar a sua vida. Então já anota aí esses 2 casos de oração sem sujeito. Lembra que eu falei que as frases número 4, 5 e 6 são complicadinhas? Então bora analisar a frase aí de número 4. O que a gente está encontrando aqui, ó, gente? Partícula C. Viu que tem partícula C? Tome muito cuidado, tá? Eu vou até grifar aqui para você não esquecer. Eu vou grifar com outra cor, botar um roxo aqui, ó. Caminha-se, né? Então a gente está vendo o verbo aqui com a partícula C.
Todo concurso adora fazer isso, tá? E lá no meu Instagram também eu fiz um quiz essa semana com partícula C. Então aproveita e faz o quê? Me siga lá nas redes sociais também, Prof. Gui Furtado, tá? E aí você não vai errar mais nada, pode ter certeza. Olhando esse verbo, entendendo a partícula C, bora ver isso aqui, tá? Quando eu falo assim, ó, caminha-se em Minas Gerais para a construção de um estado seguro, vamos fazer aquilo que a gente já aprendeu, que é separar os adjuntos adverbiais. Minas Gerais, adjunto aí, adverbial de lugar, para a construção de um estado seguro, isso aqui vai ser um adjunto também adverbial, tá? Caminha-se com o intuito de uma construção de um estado seguro, um adjunto também adverbial ali de finalidade, tá? O que eu tô observando aqui é que nesse período eu só tenho a presença, vou grifar aqui para vocês, de adjuntos adverbiais. E sempre que eu tiver num período somente adjuntos adverbiais, esse verbo aqui vai ser o que a gente chama de verbo intransitivo, tá? Então observe, eu tenho o verbo intransitivo, já que eu só tenho adjuntos adverbiais, mas, vou colocar aqui o mais, a partícula C. E o que acontece aqui? Bom, esse C, então, gente, ele vai ser classificado como índice de indeterminação do sujeito. A resposta já está até aí para você. Então, verbo intransitivo mais partícula C, esse C acaba virando ali, se transformando, né, no índice de indeterminação do sujeito. E a resposta é clara. Aqui a gente vai ter, enquanto classificação do sujeito, vamos ter aí um sujeito, deixa eu colocar aqui, ó, sujeito indeterminado, tá? Esse tipo de frase cai muito em concurso, na verdade esse tipo de frase com partícula C, tá? Então não se esqueça de assistir uma aula completa que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? A frase de número 5 é uma frase muito perigosa, tá? E eu vou te explicar por quê. Presta atenção aqui nessa frase. Durante o discurso faltavam explicações, tá? Bora lá entender isso aqui. Observe que eu tô aqui, ó, durante o discurso vai ser o meu adjunto adverbial. Olha que interessante, quando a gente começa procurando os adjuntos adverbiais, a gente já tira muita coisa da frase e o que falta ali para analisar fica muito mais fácil, tá? Então, basicamente, se você já tirou durante o discurso, né? A gente vai ter o verbo, faltavam explicações. Aí você pensa comigo o seguinte, se você acompanha aqui o canal sabe que eu gosto muito de pronominalizar o verbo. O que significa isso? Colocar um pronome ali atrás para eu saber se meu sujeito ele é desinicial, tá? Ou a frase está invertida. Olha que interessante. Eles faltavam explicações. Essa frase casou para você? Aqui é o pulo do gato, aqui é o momento que você vai seguir o canal também, tá? Porque aqui você falou, meu Deus, eu nunca pensei nisso, pronominalizar o verbo, é claro. Então aqui, olha só, eles faltavam explicações. A frase, gente, não casou. Não casou, ficou esquisita. Se a frase ficou esquisita, o que acontece? O sujeito ou está dentro da oração do período aqui, né? Ou não existe. A gente já sabe que para o sujeito não existir, existem ali verbos, por exemplo, fenômeno da natureza, indicando temperatura, tá? Que a gente viu aqui hoje. Não é o caso aqui. Significa então que o sujeito está o quê? Invertido. Concurso, atenção aqui, tá? Sirene para você. Concurso adora trabalhar com essa questão do sujeito invertido. Você vai fazendo com pressa e vai acabar dizendo aqui erroneamente que explicações aqui vai ser o meu objeto direto. Faltava o quê? Não, muito cuidado. O sujeito está invertido. Então olha que interessante, faltavam explicações. Explicações faltavam. Então olha que interessante, o meu sujeito aqui é um sujeito simples. Por que é um sujeito simples? Porque só tem um núcleo, uma palavra importante que é o que? Explicações. Bora então ver aí a frase de número 6, bora lá, olha só, eram 2 horas naquele momento, tá? Essa frase aqui, ela é bem interessante por um pequeno detalhe, tá? Mas vem comigo e acredite em mim, tá? Quando eu falo assim, ó, eram 2 horas naquele momento, preste atenção aqui, naquele momento a gente já vai separar ali os adjuntos, tá? Adverbiais, então perfeito. Uma outra coisa que a gente deve ter em mente é isso aqui, ó, eram.
olha que interessante, esse eram. Geralmente o verbo ser, ele é um verbo de ligação, mas nesse caso aqui ele vai ser conhecido como, ele vai ser conhecido aqui como verbo impessoal. E o que significa o verbo impessoal? É aquele verbo que não apresenta sujeito. Por quê, gente? Por quê? Porque esse verbo aqui está indicando hora. Sempre que o verbo ser, por exemplo, são 2 horas, se tivesse aqui, né, uma outra forma de conjugar o verbo, tá? O que acontece? Esse verbo indicando hora não vai ter sujeito. Então essa oração é uma oração sem sujeito, tá? Mas potencialmente o verbo ser aqui é um verbo de ligação. Então a gente vai classificar, por mais estranho que pareça, 2 horas aqui a gente vai classificar como um predicativo do sujeito. Isso porque o verbo ser ali é o verbo de ligação, mas não tem sujeito, tá? Agora responde aqui nos comentários quantas você acertou e se tem alguma frase que você se espantou. Fala aqui, meu Deus, a frase número 1, 2, 3. E ó, anote todas as dicas e não esqueça o que, gente? Não esqueça de assistir a playlist de análise sintática no quadro que eu amo muito, que é esse aqui que eu fiz pra vocês, tá? Então eu fico por aqui, desculpe a minha voz, mas é isso. Vida de professor, vida que segue. Conto com vocês, um beijo e até a próxima.